Nesses 2 livros eu fiz. Só que como isso é um trabalho que eu faço milhões de vezes com a mão, assim, é uma agulha especial, demora muito. Então eu demorei, em média, 1 mês para fazer cada ilustração. Então eu tenho um trabalho... eu levei 1 ano, o outro levei outro ano, e agora eu estou fazendo um outro livro que está levando 1 ano também. Então é demorado. Então eu faço mais uns de desenho e outros de feltragem conforme vai dando o tempo, né? Porque aí demora. Pelo trabalho, assim, e é uma técnica que não tem publicação de literatura infantil, ilustração com feltro, então é um trabalho pioneiro, bem autoral, assim. Como é que é teu nome? Raquel. Raquel. Bom, Raquel, vamos por partes. Primeiro, né, se eu uso literatura, assim, muita literatura, né? Estava me lembrando e comentando com a Patrícia antes, enquanto nós conversávamos, que teve um lançamento de uma revista, te lembra? Que tu era editora, que a mesa era Psicoterapia e Literatura Infantil, né? Então, aí nós até comentamos muito sobre o quanto que a gente se vale. Esse é um recurso, assim, muito rico, a literatura, porque o simbólico é universal, né? Então, olha a sensibilidade da Patrícia, isso que a Andréia falou, impressionante, né? Tu falou da mesma coisa, de um outro jeito, de uma forma plástica, né? Mas a sensibilidade para poder captar, né? Impressionante a descrição dos personagens, a similaridade, a proximidade, né? Então isso facilita muito como meio, assim, essa especificidade que tu pergunta, assim, né? Eu até vou renovar o meu estoque, né, de livros sobre adoção depois dessa referência toda. Aliás, eu acho, né, é isso que a Norma estava falando, que a gente precisa desse contato. Eu adoro ir para as livrarias, às vezes eu vou olhar mais livro infantil do que até técnico ou literatura no geral, porque eu fico horas olhando lá, né, vou junto com meu filho, né, para ver o que serve, né, para o consultório, mas isso a gente podia ser assessorado, às vezes tem um tema que a gente quer tratar, né. Então, assim, eu até tenho um livro sobre adoção, que é um livro editado pela Artes Médicas, né, que é bem direcionado, assim. Eu tenho, assim, a minha clientela sempre foi de crianças muito pequenas, bem pequenas mesmo. Então, difícil, eu tenho, por exemplo, assim, eu gosto muito de usar, eu tenho uma família de cachorrinhos com coelho dentro, né? Tem outros recursos, né? Onde a gente pode apresentar para a criança na hora ali que vai tratar. Mas esse tema da adoção, esse livro da adoção é lido por várias outras crianças que não são adotadas. Mas a gente já conversou sobre isso, né? Eu já me lembro quando ainda participava mais ativamente. Todos nós somos adotados, né? A gente nasce, mas a gente tem que ser, a família tem que se apropriar de nós e nós da família, né? Então esse é um tema universal, de alguma forma, né? A gente chega, claro, da barriga ou sem barriga, isso que é exatamente o que a Patrícia dizia, se tem barriga, se não tem barriga, não importa, aquele ser entrou na família, né? E quantas crianças que vêm da barriga e não são adotadas, né? E fica uma margem. Vai se renovando, eu acho, na vida, né? Nas outras relações também, não é só pelo pai e pela mãe, né? Eu acho que é com amigos, eu acho que é depois com o namorado, é com o marido, é depois, né? Isso, né? No trabalho. Assim, pessoas que vão entrando na vida. Então, isso é muito usado, assim, esse livro, né? E esses novos que virão, exatamente, do que vai entrando. Não, eu dizer que é um contínuo, porque no Malvado Favorito 2, depois ele poder amar e se sentir amado pelas crianças, ele também consegue ser amado por uma mulher, né? E formar uma nova família com a esposa e com as meninas. E a mulher adota, então, as meninas, e ele adota. E é até interessante porque esse filme foi o primeiro filme que eu vi quando nós fomos morar em Portugal. E a tradução dele no português de Portugal é Meu Malvado Mal Disposto. Que tem muito a ver assim, com o
Porque tu estava falando da construção dele de ser humano, né? Da evolução dele, do crescimento dele, né? Que é um mal disposto, né? E uma coisa também tem alguns livros também que são escritos, né, por pais que têm filhos adotivos, e então a gente também tem que ver assim que às vezes esses livros que são escritos pelos pais, eles têm só a ideia de querer ajudar a contar, né? Mas ele não é pensado às vezes como é pensado por um que é escritor, que se aprofundou assim, também de outros olhares, né, do universo da criança, de pensar de que forma tu pode dizer isso para a criança, né? Então, às vezes o pai, ele põe a experiência dele ali, mas a experiência daquele pai nem sempre pode ser suficientemente boa, né, para outros. Então também eu acho que esses que aparecem assim com os bichos, né, é uma maneira mais legal assim, e esses que aparecem vários tipos de família, eu acho mais enriquece mais. Tu poderia ser um psicoterapeuta. Foi suficientemente. Assim, ó, não, porque eu acho que é exatamente isso. De novo, pergunta a Raquel, né? Porque o acervo está lá, a gente tem que contar, né, com um acervo externo no consultório e interno muito grande para ver que possibilidades para ter como potenciais, né? Na hora a criança, é bem isso mesmo, não adianta eu ter um livro e pensar, bom, agora a criança eu vou pegar o livro, não sei, né? Para que lado ela vai para o desenho, ela vai para os bichos, ela vai para a casinha, ela vai, né? Ou em que momento vou lançar mão de cada recurso que vá ao encontro, né, da forma como a criança se expressa melhor, né? Então acho que a gente, falando mais clinicamente, né, a gente tem que ter um acervo externo e interno em prontidão, mas quem determina que tipo de expressão é melhor é a criança, né, no caso de uma criança. Se alguém gostaria de compartilhar alguma ideia, de trocar, passa o microfone. Só queria dizer que tem sido um prazer aprender sobre adoção durante esse mês. Muito útil mesmo. A palavra que me vem à cabeça sempre é muito útil. E hoje uma coisa que me chamou a atenção é o quanto de mudança essa situação pode trazer, né? Novamente, o que eu tenho aprendido é que a família adotiva é uma família, a criança adotada é uma criança, o terapeuta de adotados é também um terapeuta, quer dizer, a gente tem a especificidade, mas tem a generalidade. Então, o que de mudança promove, né, uma situação como essa, tanto para o pai quanto para quem é adotado, né? Se não houver essa mudança, foi só uma junção de pessoas, né? Como acontece em qualquer outra situação em que existe realmente troca de afeto. O potencial mutativo, né, para quem se deixa levar por isso é muito grande. Então eu queria compartilhar isso com vocês, que o que eu aprendi hoje aí tem muito disso. Obrigada. Bom, queria primeiro assim, agradecer, né, a presença de vocês, adorei escutar. A Morgana já é bem conhecida da gente, a Patrícia acho que trouxe várias coisas para pensar realmente, né, desde a criação dos personagens, que eu acho que é alguma coisa que a gente vê o filme, mas muitas vezes passa, né, então acho que acrescentou muito. E aí eu fiquei pensando muito nas questões de adoção, que se a gente for ver a história, eu acho que é algo que começou pelo que a gente estuda, enfim, e trabalha muito errado, né? Porque não tinha um desejo aí dele, eu acho, de realmente adotar essas crianças. Então a gente sempre fala muito em desejo. E a ideia que me ocorre, assim, é que eu acho que as meninas é que realmente adotaram ele, né? E quando estava passando ali os livros, tinha um que era do cachorro, né? Que ele foi adotado pela menina. Então também fiquei pensando que no filme também eu acho que essas meninas adotaram o grupo, né? E que eu acho que essa história, se a gente for pensar, foi invertida, mas que eu acho que foi um jeito aí de poder ter um encontro, né?
Então, eu acho que realmente, sim, muita coisa para a gente poder pensar, e acho que essa composição que a gente estava falando é bem importante, né? Eles se adotaram, né? Se adotaram mutuamente. É verdade. Tem uma parte do filme, quando semana passada eu fui rever o filme, né? Já tinha visto, já vi algumas vezes, mas aí quando a gente veio se preparar para vir, né? Eu disse, não, eu vou olhar de novo, né? Para ter uma olhada mais atenta e tal. E quando apareceu aquela parte do Gru voltando, eu estava vendo com meu filho, e quando a gente viu aquela parte dele voltando no parque de diversões com as crianças, ele com o rosto de coelho, né? Primeiro eu achei que aquela parte ali, claro, não estava escrito, mas não está escrito no roteiro, mas o ilustrador colocou, acho que ele foi super feliz em fazer o rosto do coelho. Porque assim, quando a gente, como ilustrador, quando recebe um texto, a gente cria em cima do texto. Então, o que a gente desenha, o que a gente coloca de imagens, não é a mesma coisa, a gente não diz a mesma coisa que está sendo dita pelo autor. Senão não precisava ter ilustração. A ilustração, ela tem que conversar com o texto, né, para poder ir junto. Então, certamente no roteiro não estava escrito que o Gru teria o rosto pintado, né, de coelho. Que foi a ideia de quem desenhou, né, de quem criou essa parte. Então, aí ele chega e tu vê, quando ele está caracterizado daquela maneira, ele está completamente integrado com a família. Ele ali já é a família, né, com todos os vínculos consolidados. E no momento que agora esqueci o nome do senhor, aquele que trabalha lá para ele, diz, nós temos que devolver as meninas. Quando ele disse isso, meu filho disse, ai, pula essa parte, pula essa parte, pula essa parte. Tá? Ele não queria ver a parte de devolver as gurias, né? E aí ele ficou agitado e correu, foi até o corredor, tipo assim, não quero ver, sabe? Porque ele ficou tocado com isso, né? Com devolver as gurias, ele já estava... essas meninas, elas, principalmente a Agnes, né? Que é extremamente cativante. Ela cativa não só o Gru, mas todo o público, né? O filme, eu acho que ele é um grande sucesso pelo personagem da Agnes. Eu acho que é o sucesso... Eu acho que a personagem que se destaca mais no filme, na minha opinião, é ela, né? Com o jeitinho dela, né? Então, é uma parte que deixou ele ansioso. E a gente vê também várias crianças, né? Que às vezes não se adaptam. Eu tive em sala de aula durante muito tempo. Eu trabalhei 12 anos em escola dando aula em escola estadual. E então, assim, tive vários alunos que foram adotados, viviam em abrigos, foram adotados, foram devolvidos, né? E continuavam em abrigo, né? Esperando ser adotado, e diziam, nunca vou ser adotado porque eu já sou grande, né? Nem penso mais nisso, agora eu vou ter que me virar, né? Então, essa coisa de devolver, né? Essa rejeição que tem, também acontece, está presente, né? Então, esse filme também, ele mostra que devolveu, mas que também buscou de volta, né? Então, teve aquilo para trabalhar com o conflito, né? Deixa eu aproveitar o tema final nosso da adoção para falar em duas coisas. A Patrícia mencionou várias vezes, e agora com mais ênfase, as diferenças, na verdade, que ocorrem entre a adoção precoce, a chamada adoção precoce, que tu disseste que os livros até preferem, porque ela é mais edulcorada, ela parece que meio vai dar tudo certo, é mais sonhada, e a adoção tardia ou a adoção de crianças maiores. E aí, na adoção de crianças maiores, é que eu acho que vale a pena que a gente pense. Até agora, neste mês que a gente dedicou à adoção,